Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Aqui quem fala é Jussier Souto e eu vou gravar mais um exemplo de função aqui na DisparaChat. Eu te peço que você preste bastante atenção, porque essa função que eu vou mostrar aqui agora, eu vou fazer ela completa, passo a passo, para você ter um exemplo completo de como fazer esse tipo de função, tá? Então preste atenção, nesse exemplo eu vou mostrar, eu vou criar uma ferramenta, né, no N8N, uma ferramenta que vai servir de uma função. A DisparaChat vai chamar essa ferramenta, vai buscar dados e retornar para o agente de IA. Então presta bastante atenção no passo a passo aqui, tá? Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu estou gravando os tutoriais de como criar funções. Eu já criei 2 tutoriais, que é um para coletar dados, que eu mostrei um exemplo de coletando dados do e-mail, e aplicar uma tag. E essa próxima função agora vai ser do tipo fazer uma chamada HTTP request. Então, vou escolher ela aqui, preste bastante atenção, né, no passo a passo que eu vou fazer aqui. Só contextualizando, o que eu vou fazer? Essa função de HTTP request permite que o seu agente de IA faça chamadas externas. Essa chamada externa pode ser para uma API que você queira chamar, pode ser para o N8N, pode ser para o Make, pode ser para o Zapier, qualquer chamada externa ela vai fazer desde que você informe os parâmetros da requisição corretamente aqui. Nesse exemplo eu vou mostrar, eu vou criar uma ferramenta, eu já estou com o N8N aqui, ó, aberto, né? Já criei, eu vou criar aqui essa ferramenta, tá? Eu botei aqui, ó, buscar imóveis no Google Sheets. A planilha que eu vou usar vai ser uma planilha simples, onde eu tenho o nome do imóvel, descrição, fotos, preço, alguns dados aqui do imóvel, tá? Coisa simples. Só que, como nós não temos na DisparaChat uma integração nativa com o Google Sheets, eu vou criar essa ferramenta em outro lugar. Esse outro lugar vai ser o N8N. O N8N vai ser a minha API, vamos dizer assim. Eu vou usar o N8N como se fosse uma API. Como que eu faço isso? Eu vou te ensinar aqui nesse tutorial agora. Então preste bastante atenção. Vamos começar aqui no N8N, já criando a ferramenta, e depois nós vamos configurá-la aqui na função da DisparaChat, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou vir aqui no N8N. Se você não tiver, hoje eu não tenho um N8N, mas eu tenho um Make. É a mesma lógica, é só você montar no N8N. Primeiro passo aqui que eu vou colocar vai ser um webhook. Então você vai escrever webhook aqui, vai colocar um webhook. O método aqui vai ser post. Poderia ser get, se você estiver só buscando informações. Nesse caso, como é imóveis, eu vou usar o post, tá? Aliás, vou mostrar primeiro o get para vocês entenderem. Vou colocar aqui imóveis. Aqui você pode botar o nome que você quiser. E aqui eu vou mudar para ele não responder imediatamente. Ele vai responder usando o node de resposta do webhook. Então, responder com o webhook. Pronto, já tem aqui o primeiro passo. Segundo passo, eu vou buscar o quê? Aqui eu vou colocar, eu quero buscar dados no Google Sheets. Então, vou escrever aqui, ó, Sheets. Tá aqui, ó, Google Sheets. Eu vou buscar linhas. Aqui, ó, Get Rows. Vou buscar linhas lá. Então, escolhi aqui, eu já tenho a integração do Google Sheets, né? Eu não vou mostrar aqui nesse tutorial como integrar. É bem simples, o foco aqui é só na função, tá? Então, eu já tenho aqui uma credencial do Google Sheets. Vou escolher aqui qual é o documento que eu quero buscar, é esse aqui. E qual é o nome da planilha. No caso aqui é imóveis. Tá, ó, tá aqui, ó. O nome é qualificação lead, porque aqui tem várias planilhas. E uma das planilhas aqui é imóveis, que é essa que eu estou selecionando. Beleza, então aqui, por enquanto, eu vou só mostrar uma busca get, tá? Que vai buscar tudo que tem na planilha. Por último, eu vou adicionar aqui você escreve respond, ele vai aparecer aqui, ó, respond to webhook. Ele vai mostrar os itens que retornar. Vou salvar. Vou vir aqui no primeiro, vou mudar aqui para o URL de produção, vou copiar, vou colocar aqui para produção. Aliás, deixa eu...
eu tô usando um outro que já tem esse nome aqui, ó. É esse erro que ele tá dando. Quando eu tô tentando aqui, ele tá falando, ó, já tem um webhook que tem esse nome, imóveis. Ó, tá vendo? Já tem um webhook com esse nome imóveis. Então você não pode usar ele. Então eu vou colocar aqui imóveis 2, tá? Então vou salvar e publicar. Ok. Agora ele está ativado, vou copiar aqui a URL de produção. Vou vir aqui na DisparaChat. Vou colocar aqui, ó, a URL de produção. O método é get, né, nesse caso, nesse exemplo que eu vou mostrar aqui, eu vou colocar, ó, o nome vai ser buscar imóveis. E aqui eu vou colocar use essa função para buscar imóveis. Ok. E eu já consigo, como é o método get, aqui ó, eu tenho que mandar os headers e o body, se fosse um post. Como eu vou fazer o get ele não tem body, tá? E aqui ó, preste atenção. Aqui está escrito, ó, headers são no formato JSON. Deixe vazio se você for usar somente o content type application JSON. No caso do N8N, como eu estou fazendo uma chamada no webhook, ele não tem token, não tem authorization. Se ele tivesse, eu teria que colocar aqui, ó. Eu teria que escrever aqui, ó. Colocar duas aspas e colocar authorization. Authorization application JSON. Igual está no exemplo aqui embaixo, ó. Authorization e o token. Só que nesse caso não tem. Então eu posso deixar vazio, porque aqui já está dizendo, ó, se você quiser mandar só o content type, deixe vazio. Então eu vou deixar vazio. E aqui também vazio. Eu vou clicar aqui em testar a requisição. O que ele vai fazer? Ele vai lá no N8N, vai buscar os dados e vai mostrar aqui, ó. Ó, ele mostrou todos os dados que tem lá no N8N. Aliás, ele mostrou só o primeiro item, né? Porque eu coloquei lá só o primeiro item. Se eu vier aqui no N8N, ó, e colocar execução, ó, essa execução de agora, ele rodou e só ele mostrou aqui, ó, ele retornou 2 itens, mas aqui ele só mostrou o primeiro item, só o primeiro. Então atenção, aqui ó, se eu quiser mostrar, se eu quiser buscar todos os itens, eu tenho que vir aqui e mudar para todos os itens. Então vou salvar e vou buscar de novo. Isso aqui é só uma introdução para você entender, tá? Então vou vir aqui de novo e vou testar a requisição novamente. E agora reparem que ele mostrou, que ele trouxe todos os itens. Ó. Então ele trouxe aqui, ó, duplex e depois trouxe aqui, ó, apartamento em Torres Vedras. Tá bom? Então, se eu quisesse só buscar os dados para dar todos os dados para o agente de IA, ele iria buscar todos os dados e falar dos dados. Só que teria um problema nisso aqui. José, eu não quero que ele busque todos os dados todas as vezes, porque tem mais de 50 itens, mais de 100 itens. Então, nós não vamos usar o método get, nós vamos ter que usar o método post para enviar um parâmetro para fazer um filtro lá na ferramenta. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou mudar aqui para post e aqui eu vou colocar qual que vai ser esse filtro. Aqui no body, porque como eu mudei para post, agora eu tenho que mandar um body. Então eu vou escrever aqui o JSON, aspa, duas aspas, e vou colocar cidade, e aqui eu vou colocar 2 pontos, e aqui eu vou colocar a cidade do imóvel. Antes de eu ir lá na IA para ela fazer isso, eu tenho que fazer um teste aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui o nome de uma cidade que existe. Por exemplo, aqui eu tenho Lisboa e Porto. Então eu vou vir aqui na DisparaChat e vou colocar, por exemplo, Porto. Nesse exemplo aqui ele trouxe Lisboa e trouxe Porto. Ele trouxe os dois. Agora eu quero que ele traga só um resultado, só Porto. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no N8N, mudar o webhook aqui para post, para ele receber dados. Vou salvar. Ele vai dar um erro agora, tá? Eu vou configurar. Agora eu vou vir aqui, estou enviando agora o parâmetro. Ele vai dar um erro quando eu testar. Aliás, ele vai dar aqui resultado correto, mas lá no N8N ele deu erro, porque aqui ó, ele trouxe Lisboa e Porto de novo. Só que eu tenho que vir aqui agora no N8N, clicar aqui em Executions. Não, ele trouxe tudo por quê? Porque aqui eu não tinha colocado filtro ainda. Então eu vou vir aqui, ó,
E agora ele mandou aqui, ó, cidade Porto. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, e coloco copy to editor. Aí agora, aqui, por que ele mostrou tudo? Porque eu não coloquei o filtro aqui, ó. Então agora eu vou colocar o filtro. Aí eu vou colocar aqui, ó, eu quero filtrar pela coluna da cidade. Se você quiser filtrar mais colunas, é só você vir aqui e adicionar mais colunas. E lá nos parâmetros também você tem que adicionar mais parâmetros. Então aqui eu vou colocar a cidade, ó. Tem que ser Porto. Eu não estou procurando todas, eu quero só Porto. Aí eu executo aqui novamente. Ele vai trazer só uma, ó, só Porto. Aqui, ó, só Porto. Beleza. Aí agora aqui eu posso alterar para só o primeiro item, ou todos também. Porque se fosse todos aqui, ele também ia trazer só um. É indiferente você colocar aqui só o primeiro ou colocar todos, tá? Eu vou colocar aqui só o primeiro. Vou salvar. Vou vir aqui, vou tirar o pino aqui, ó, senão ele não vai funcionar. Salvar. E agora sim, eu vou voltar aqui na DisparaChat, vou testar novamente a requisição e ele vai trazer só um, ó, só trouxe Porto agora. É isso aqui que é interessante para mim, porque o agente de A só vai mostrar o que o contato estiver procurando, pela cidade. Aqui nesse exemplo vai ser pela cidade. Agora eu vou mapear os campos, tá? Porque eu quero salvar no contato qual foi o imóvel que ele pesquisou. Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar mapeamento. O sistema vai mapear automaticamente os campos, ó. Você só tem que escolher qual é o campo e onde vai salvar. Por exemplo, eu vou salvar aqui o nome do imóvel, e aí eu vou colocar aqui quais os campos disponíveis. Se ele não tiver aqui, você pode clicar aqui em criar um novo campo. Eu já tenho os campos criados, porque eu fiz um teste antes. Então eu vou vir aqui e vou clicar, ó, nome do imóvel. Se eu quiser mapear mais campos, é só clicar em adicionar. A descrição do imóvel, então eu já tenho aqui, ó, descrição do imóvel. Eu vou mapear a cidade do imóvel. Vou mapear o preço do imóvel. Cadê o preço do imóvel? Poderia mapear bairro também. Tá? Esse aqui é só um exemplo básico para te dar um exemplo, tá? Vou mapear o corretor. E vou mapear o tipo, que é venda aqui, ó. Tipo. Pronto. Então eu já tenho aqui, ó, o nome da função, a descrição para o agente de A, a URL da requisição. Já tenho aqui o parâmetro. Eu vou mudar aqui agora. Não pode ficar assim fixo, tá? Você tem que colocar a variável que o agente de A vai usar. E no caso aqui, eu dei o nome de cidade imóvel. E ela vai colocar aqui uma variável dinâmica, tá? Ela você não pode ficar fixo aqui. Pronto. Feito isso, você clica em criar função. Agora, qual que é o próximo passo? Então, já fizemos o passo mais importante, que é criar a ferramenta aqui no N8N que busca dados no Google Sheets. Ou seja, poderia ser Google Sheets, poderia ser Supabase, poderia ser Postgres, MySQL, poderia ser Base Row, poderia ser qualquer integração que eu não tenha na DisparaChat nativa, mas eu quero criar uma ferramenta que possa possibilitar isso. Essa que é uma das formas de fazer isso. Feito isso, eu vou vir aqui agora no agente de A. Deixa eu ver se tem meu contato aqui. Eu vou deletar ele. Não tem. Eu vou vir aqui no agente de A e eu preciso colocar instruções no prompt para que essa função funcione, tá? Não adianta só eu criar a função. Eu preciso colocar aqui as instruções para o agente saber usar essa função. Por quê? Porque essa função não é uma função só de buscar dados. Ela vai buscar dados com parâmetros específicos. Então eu vou colocar aqui, ó, imóveis. Vou colocar aqui duas coisas para ele saber, ó. Antes, eu vou colocar assim, ó. Se perguntarem por imóveis, você deve perguntar o nome da cidade antes de fazer a requisição. Então é um requisito que eu estou falando para ela. Você não pode só buscar, só usar a função. Você tem que saber qual é o nome da cidade. E eu vou colocar assim, ó, outra coisa importante. Vou colocar assim, ó. Seu usuário, exemplo. Ó, vou colocar assim, ó, exemplo de requisição.
O usuário pergunta, dois pontos. Tem algum imóvel em Porto? Coloquei aqui, ó. Geralmente a pessoa pergunta assim, ó, com letra maiúscula, né? Só que lá na hora que ele for fazer a requisição, ele não pode colocar com letra maiúscula. Aí eu vou colocar assim, ó. Na requisição, a cidade deve ser com letras minúsculas. Porto. Só para ela saber. Isso aqui é só para ela saber como fazer. Feito isso, eu vou salvar. E agora eu vou vir aqui no chat ao vivo e, ó, não tem aqui, ó, nenhuma conversa. Eu vou perguntar. Vou falar assim, ó. Vou perguntar assim para ele: você tem algum imóvel? E ela vai ter que me perguntar qual é a cidade, porque senão ela vai tentar fazer a chamada. Se ela não usar o parâmetro cidade, se ela não perguntar, ela vai tentar fazer a chamada e vai dar erro. Aí ela vai falar assim: eu não encontrei nenhum imóvel. Por quê? Porque eu não orientei ela como que ela deve fazer a chamada. Nesse caso, eu já coloquei no prompt. Ó, antes de fazer a chamada, você tem que perguntar qual cidade. Para ela não ficar fazendo buscas. Ela vai falar assim, ó, sim, temos imóveis disponíveis. Aí ela vai falar, para te ajudar melhor, poderia me dizer qual é a cidade? Que aí ela vai fazer a requisição depois que eu informar a cidade. Aí eu vou colocar assim, ó, no Porto. Então eu mandei no Porto, e agora que ela tem o nome da cidade, ela vai fazer a requisição. Se eu vier aqui, ó, nos logs, ó, na primeira pergunta que eu fiz, ela não fez requisição nenhuma, ela só perguntou qual é a cidade. Agora ela vai buscar a cidade para ela me apresentar aqui. Essa demora que ela está tendo, ó, perfeito, ó. Ela disse que vai transferir. Se ela disse que vai transferir, é porque ela não fez a requisição ou ela errou na requisição. Vamos ver aqui. Aí eu perguntei no Porto, ela não fez a requisição. Isso porque ela não entendeu. Então eu vou vir aqui, de novo, no agente, vou colocar assim, ó. Vou melhorar a descrição aqui, ó. Se perguntarem por imóvel, você deve perguntar o nome da cidade antes de fazer a requisição, antes de chamar a função de buscar imóveis. Exemplo. 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 Vou melhorar aqui a instrução. Exemplo. Tem algum imóvel em Porto? Na função, a cidade deve ser informada com letras minúsculas. Aí vou colocar aqui, ó, importante. Vou salvar. Tem outra coisa aqui, ó. Eu não coloquei buscar imóveis. Eu não tinha colocado buscar imóveis, ele não ia buscar mesmo. Vou salvar. Ok? E vou deletar o contato e testar de novo, porque senão ela já vai buscar direto, tá? Então vou de novo aqui. Eu não tinha habilitado a função. Você tem algum imóvel? Importante isso, hein? Eu não tinha selecionado a função. Então ela não viu que tinha a função de buscar imóveis. Então ela falou, ó, eu vou te transferir. Eu não tenho essa função. Vou te transferir. Então vamos de novo. Aqui, ó, repare que os campos não estão aqui, né? Não tem nenhuma nota. Tudo normal. Ela vai perguntar a cidade de novo. Dessa vez ela vai ver que tem a função e não vai tentar transferir. Eu vou falar Porto. Falei, ó, Porto. E eu botei com a letra maiúscula, porque se eu coloco, se eu não dou a instrução lá do minúsculo, ela ia fazer a pesquisa com a letra maiúscula e ia dar erro. Agora vamos aguardar ela chamar a função. E depois eu vou mostrar nos logs como que foi a chamada da função. Pessoal, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque
essa função de requisição é um pouquinho mais detalhada, tá? Enquanto isso, já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aí um comentário, tá bom? Ó, acabei de buscar imóveis. Buscou mesmo? Não buscou. Ele está querendo transferir. Ele está fazendo isso, pessoal, porque eu estou testando o agente que o objetivo dele é fazer transferência mesmo. Mas vamos ver se ele chamou a função. Vou vir aqui, agente de A. Ó, no porto. Ó, ele chamou a função. Só que ele não mandou o parâmetro. Ó. Ele não mandou o parâmetro. Ele chamou a função e não mandou o parâmetro. Eu vou dar um pause aqui no vídeo. Vou melhorar a instrução e já vou mostrar para vocês. Pronto, eu já melhorei aqui a função e coloquei assim, ó, a instrução. Se o contato perguntar sobre imóveis, pergunta o nome da cidade antes de usar a função. Após o contato informar o nome da cidade, você deve informar o nome da cidade na variável da requisição. Tudo minúsculo. Exemplo, você tem imóvel no Porto? Na requisição deve ser Porto. Vamos ver se agora funciona? Vou salvar aqui. Vou deletar o meu contato. E vou perguntar novamente. Só um momento. Só para mostrar para vocês porque que ele está querendo transferir. É porque aqui, ó, o objetivo é identificar o departamento e transferir. É porque eu estou testando nesse agente. Mas se ele ficar falhando, eu vou tirar esse objetivo aqui e ele vai funcionar, tá? Ele vai perguntar a cidade. Ó, reparem que aqui ele não tem ainda nada. Lá no Porto. Por favor. Ele está perguntando qual é a cidade. Ele está transferindo, lembrando, ele está transferindo porque a instrução dele, ele está priorizando fazer a transferência. Mas agora eu melhorei a instrução sobre imóveis e vamos ver se agora ele vai chamar a função de imóveis, tá? Então, as funções do agente de A, é aquilo que eu falei para vocês. Não é só criar a função. A instrução do agente tem que fazer sentido, tem que fazer com que ele siga a instrução. Ó, agora ele falou, encontrei um imóvel disponível. Ah, agora sim, ó, agora ele foi lá no Google Sheets e está buscando as imagens. Agora a função funcionou. Por quê? Porque eu ajustei a instrução no prompt. Agora, pode reparar que aqui, ó, ainda não tem os mapeamentos, mas se eu atualizar a página, agora vai aparecer aqui os mapeamentos, ó, o nome do imóvel, a descrição do imóvel, a cidade do imóvel, o preço, o corretor e o tipo de venda. E agora ele está informando. Como é que eu sei que funcionou? Eu vou vir aqui em agente de A e clicar aqui no log. Ó. Quando eu vier no log, ó, perguntei, tem algum imóvel? Ele perguntou ó, o nome da cidade e depois ele fez a busca aqui ó, e colocou o nome do imóvel. Ó. Ele fez a busca a imóveis e ele mandou o parâmetro corretamente da cidade. E aqui ele trouxe só o Porto. Ó, ele colocou aqui, ó, qual o parâmetro que ele mandou? Ó, o nome da cidade, Porto. E aí que trouxe somente o imóvel do Porto. Ó, somente do Porto. Exatamente como eu queria que ele fizesse. Então, se eu vier aqui no N8N, ó, e colocar aqui em execuções, a execução agora foi 9,53, ó. Então, ó, agora o agente de A enviou ó, o nome do imóvel, Porto, nome da cidade. Aqui passou no filtro, porque o nome da cidade passou no filtro. E aqui ele retornou somente o apartamento no Porto. Então, nesse tutorial, o que nós acabamos de fazer? Primeiro, nós criamos uma ferramenta que busca dados no Google Sheets, que não é uma integração nativa da DisparaChat. Então, nós utilizamos o N8N como se fosse uma API que buscasse dados em alguma integração específica, buscando aqui nessa tabela, nesse exemplo. Como eu disse, pode ser Google Sheets, pode ser Supabase, Base Row, pode ser aonde você... qualquer integração que tiver disponível aqui, pode ser até uma chamada de API feita por você. Ou seja, hoje sei, aqui na minha empresa eu tenho uma API própria. Dá para você fazer uma ferramenta. Não precisa ser no N8N, né? Você pode fazer direto lá na function. Nós criamos aqui a function.
a function do tipo HTTP request, tá? E já está totalmente funcional, com campos mapeados e o agente de IA enviando corretamente nesse caso aqui, enviando até imagens, ó, imagens no WhatsApp. E mapeando todos os campos aqui, ó, já ficando salvo aqui na conversa para que o agente humano possa ter todas essas informações aqui disponíveis. Ok? Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado esse tutorial. Ele foi um pouquinho mais longo, porque essa função ela carece de explicar um pouquinho mais, mas dessa forma vai ajudar vocês aí a criar functions de HTTP request, que são functions um pouco mais avançadas para o agente de IA ter aí disponível nas ferramentas dele. Beleza? Muito obrigado e até o próximo tutorial.